Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Como eu sempre digo, nosso, porque o canal é de todos e estamos aqui para aprender, para ensinar, está certo? E hoje estarei falando de um tema muito delicado. Como assim muito delicado? O tema, ele é relacionado a algo que nós estamos vivendo ultimamente, não ultimamente, mas nos últimos tempos. Algo terrível. E é com base em uma revista. É com base em uma revista eu estarei falando hoje. Que o tema desta revista é: por que é tão difícil salvar o clima? Nós estaríamos falando sobre as questões climáticas. Nós estaríamos entrando nas questões ambientais, está certo? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente a respeito das questões ambientais. Veja bem, o nosso mundo ele está em um colapso. Sim, o mundo entrou em colapso. O mundo está indo ao declínio, porque a poluição ela tem se agravado cada vez mais. E eu estou pegando alguns dados aqui para poder lhe passar mais precisos, dados científicos, dados com base, está certo? Dados. Então, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Nós jogamos 37,4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Nós jogamos, continuo, 37,4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Isto se deu pela queima de combustíveis fósseis. Onde entra essa questão de combustíveis fósseis? Isso entra gás natural, motor a combustão, né, o carro comum que nós temos e muitos outros fatores, está certo? Ou seja, são fontes de energias, não renováveis, são fontes limitadas, são fontes finitas, são fontes que têm fim. O petróleo, você acha que é infinito? Não, o petróleo não é infinito, o petróleo ele é finito. E ele não é renovável, ele não se renova. Está certo? E aqui veja bem, os efeitos do aquecimento global, eles não se limitam mais a projeções. Só o ano passado, 60 mil pessoas morreram por causa de ondas de calor na Europa. Veja bem, na Europa. Enchentes devastaram o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, a Espanha e o Brasil. Olha só, a Espanha e o Brasil teve a maior seca da sua história. A crise já começou e vai só piorar. E de fato, olha só a revista já declara que vai piorar. E de fato vai. Porque há pessoas que dizem que vai melhorar. Mas se continuar desse jeito, vai de mal a pior. E em novembro, o mundo se reúne, claro, já tem acontecido. E estamos nesse período, tá? Para a 30ª edição da COP30. Então, a principal conferência climática da ONU. Então, veja bem, eles vão tratar sobre questões ambientais, tá certo? Então, lá será tratado sobre questões ambientais. Então, veja bem, que se a gente for dar uma olhadinha lá nas aulas de história, lá de ciências, né? No caso, se a gente dá uma olhadinha nas aulas de ciência da escola, a gente for relembrar, a gente vai ver que parte do calor que vem do Sol, ele é absorvido pela Terra, tá? Essa parte desse calor que vem do Sol, a Terra absorve
E o restante vai refletir, tá? E vai voltar para o espaço, veja bem. Então, esse calor do Sol que vem, a Terra absorve, e o restante, né, desse calor que vem do Sol, tá? Ele reflete voltando para o espaço, e a atmosfera terrestre, porém, ela contém gases como dióxido de carbono, o metano, que aprisionam um pouco dessa energia que seria perdida. Veja bem. Então, é o famoso efeito estufa. E como nós enfrentamos? Veja bem, imagina. Você vê aí calores. A gente vê um calor muitas vezes tremendo. A gente vê muitas vezes um calor fora do normal. A gente vê muitas vezes um calor fora do comum. Né? O que é isso? Isso é o aquecimento global. Isso é a questão do efeito estufa, só que fora do normal. Tá? Então, se não tivesse também o efeito estufa é importante, é claro. Só que se não houvesse o efeito estufa sendo algo essencial para a vida, se não fosse por ele, a temperatura média na Terra seria menos 18. Imagina, negativos, menos 18 graus Celsius. Imagina, você já imaginou? Menos 18 graus. Você já imaginou? Seria menos 18 graus se não houvesse o efeito estufa. Mas a gente tem enfrentado problemas maiores. A gente tem enfrentado problemas do aquecimento global, tá certo? Do aquecimento global. Então o problema, tá? É o nível de aumento dos gases, tá? De efeito estufa torna o aquecimento mais intenso na Terra. Então, e muito perigoso, é claro. Nós estamos em perigo. Então, a gente tem visto calores, como eu falei, a gente tem visto o calor muito acima, né? Muito acima, fora do comum, fora do normal, está certo? Então, com base nestas pesquisas, com base vendo o aquecimento global que é causado por nós, é claro, homens, é a gente que causa isso, né? Isso vai da poluição, isso vai de todos os fatores, né? Todos os fatores. Então veja bem, olha só. Nos últimos anos, mais de 80% da energia vem do petróleo, tá? Vem de petróleo, carvão, gás natural. E essa demanda só cresce. Então, a gente não vai dizer que isso vai acabar logo, isso vai acabar da noite pro dia. Não, não, não. Se acabar, a gente nem pode dizer que isso vai acabar. Por quê? Porque isso rende um lucro tremendo. Isso rende um lucro tão grande, isso rende um lucro tão tamanho, que se a gente disser que acabar, a gente tá mentindo, a gente tá se iludindo. Entendeu? Fora que a questão do gás natural, do petróleo, né, essa energia que vem do petróleo, do carvão, enfim, tá? Veja bem, o Brasil, ele tem 86% na questão de energias renováveis. Só que na maioria dos países, eles dependem de fontes poluentes. Isso é transporte, construção, processos industriais, entendeu? O Brasil, ele é bem privilegiado em questões de energias renováveis, sim. Imagina, 86% renovável. Só que também a gente não vai dizer também que o Brasil não usa fontes não renováveis, que usa. Olha só, o Brasil depende muito do petróleo, do carvão, do gás natural, entendeu? E isso gera um lucro tremendo. Gera. Veja quantos carros tem a combustão, né? Ou melhor, para você entender melhor, a gasolina. Quantos? E se a gente for hipócrita, a gente vai dizer, mas por que não troca por elétrico? A gente sabe que as condições não são fáceis hoje. As condições não são favoráveis. Não é simplesmente a pessoa dizer que vai trocar por um carro elétrico, vai substituir a sua concessionária de energia, no caso, a sua geração de energia
vindo da concessionária para substituir por energia solar, painéis fotovoltaicos, energia eólica. Não, eu sei que não funciona dessa maneira porque as condições, como eu disse, não são favoráveis. Mas a gente também tem que olhar e ver que nós estamos ao declínio, né? Isso vai também por questões econômicas, tá? Econômicas. Então, para isso, seria preciso reformular toda a base da economia mundial. Isso precisaria reformular a economia mundial, é verdade. Teria que ter uma reorganização, teria que ter uma reformulação das questões econômicas. Entendeu? Isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa que compete a uma conversa, a um debate, não. Isso é uma questão de olhar para a situação que estamos vivendo, ao declínio que estamos vivendo do meio ambiente, da natureza, das questões ambientais, e ver que a gente olha para as questões ambientais, para aquilo que nós estamos enfrentando, né? Estamos a viver, ou nós nos afundamos cada vez mais. Tá certo? Nós nos afundamos cada vez mais com o futuro, quanto ao futuro do nosso planeta. Porque muitos cientistas veem que pode não aguentar muito. Porque calores extremos, frio, clima todo desregulado, bagunçado. Então isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é. Isso não é normal. Olha aqui, 1,8 trilhões de toneladas é o total de CO2 já emitido por combustíveis fósseis. E a gente sabe que as indústrias automotivas são as que movimentam o mundo, são aquelas que geram bilhões, milhões, trilhões, enfim, de dinheiro, de reais, de dólares, não é verdade? É claro. Então, a gente não pode chegar e dizer que elas vão fechar, é claro que não, é óbvio que não, porque movimentam o mundo, é muito dinheiro, o lucro é muito grande. Tudo bem, o lucro é muito grande, as construções, tudo é muito grande. E as questões ambientais estão ficando lá embaixo. Então, isso é eu vim trazer um aprendizado, e não só um aprendizado, uma conscientização também por questões ambientais, por questões para a gente olhar, a gente ver. Como a gente também pode entrar na parte de apagão. Olha apagões aí que já deu, né? A gente vê apagões aí que tem dado em alguns lugares. Se a gente olhar esse ano, nós já estamos no findar do ano 2025, mas se a gente olhar apagão que deu apagão esse ano, apagão ano passado, e não foi muitas vezes um apagão pequeno. Então veja só, os números só aumentam. Os números só aumentam. Então, e aqui, ó, aqui mais uma coisa que diz na revista: o Brasil quer criar um fundo bilionário para salvar as florestas. E aí, isso é um dos principais meios que precisa ser investido. Precisa se salvar as florestas. Então, precisamos olhar mais para essas questões climáticas. Então a gente vê que a crise climática, ela cresce só em números. Ela cresce só em números. Ela cresce só em números. Então não é uma questão fácil, é claro, de lidar, mas a gente vê que são toneladas e toneladas e toneladas de CO2, no caso os combustíveis fósseis, né, sendo emitidos aí na nossa atmosfera. Então olhemos para isso e vemos que estamos em perigo, sim.